Você sabe qual era a cruz que Jesus foi crucificado? Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Interpretando as Escrituras. E nesse vídeo nós vamos estudar um pouquinho sobre os 4 tipos de cruzes que existia no Império Romano Antigo, especificamente no tempo de Cristo, no tempo de Jesus. E qual dessas cruzes foi usada para que Cristo fosse crucificado? Ou pelo menos aproximadamente o que temos de pista para sabermos qual dessas cruzes foram usadas para que Cristo, e não somente Cristo, mas várias outras pessoas fossem crucificadas nelas. Fica nesse vídeo, não se esqueça que se você quiser aprofundar mais nas Escrituras Sagradas, nós temos um curso teológico totalmente online, prático e fácil para você estudar e aprender a interpretar as Escrituras juntamente conosco. Nossas aulas são todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, ao vivo, e aulas também 100% gravadas para melhor te ajudar, tá bom? Se você tiver interesse, digita aqui abaixo aula ou eu quero, que eu estarei entrando em contato com você. Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo. Pega uma caneta e um papel e também a sua Bíblia e vamos a mais um Interpretando o Texto. A primeira cruz que havia e existia em Roma Antiga era uma cruz chamada de comissa. Essa cruz ela era feita ou confeccionada como uma espécie de um T, exatamente, um T bem grande com um travessão bem acima, formando uma espécie de uma letra T do nosso português. Essa cruz ela era muito comum naquele tempo, no tempo antigo. A segunda cruz que nós temos é a cruz chamada decussata. Essa cruz ela era formada uma espécie de um X, ela era confeccionada em uma espécie de um X. O que nós sabemos é que muitas pessoas que eram crucificadas através dessa cruz, elas eram totalmente desconjuntadas de seus ossos, de seu corpo, para serem crucificadas. Há vários nomes para esse tipo de cruz. Nós temos cruz de Santo André, cruz de Santo Antônio e assim sucessivamente. A terceira cruz é a cruz grega, formada uma espécie de um sinal de mais. Essa cruz era muito comum também no ambiente antigo dentro do Império Romano. A quarta cruz é a cruz chamada timissa. Essa cruz é uma espécie de um T também, só que o travessão cortando um pouquinho mais acima e um pouquinho mais abaixo, formando uma espécie de um T também. Ao que tudo indica que essa cruz ela foi usada na crucificação do Senhor Jesus, exatamente. A cruz utilizada para a crucificação do nosso Senhor Jesus. Nós temos alguns fatores muito importantes que nos levam a esta conclusão, que não é definitiva, mas é provavelmente essa cruz usada, e vamos a alguns pontos importantes. Essa possuía cerca de 2 partes. A primeira parte era chamada de estirpe, que era a vertical, que já ficava fixada no chão. Essa vara chamada estirpe pesava cerca de 70 quilos e tinha aproximadamente 4,80 metros. A segunda parte da cruz era chamada de patíbulo, que era o travessão. Pesava cerca de 30 quilos e tinha cerca de 2,30 centímetros. Provavelmente Jesus ele não carregou a cruz completa, porque juntando ao todo pesaria cerca de 100 quilos, o que dificultaria devido aos seus açoites, ao seu sofrimento ali na via crucis. Jesus carregou apenas o patíbulo, que era esse varão horizontal que ficava em cima de seus ombros. Ali naquele momento, quando os soldados puxavam esse varão, ele encaixava na estirpe, formando então a cruz perfeitamente, o que nos leva a entender que provavelmente Jesus carregou somente essa parte da cruz. O que nos leva a entender que essa cruz timissa era a cruz usada na crucificação de Jesus devido a vários fatores, e um deles é que quando o soldado ele pega uma esponja com caniço e leva até Jesus, significa que a cruz era bem alta. E esse tipo de cruz timissa, ela era a cruz mais alta que existia de todas elas, tendo aí cerca de quase 5 metros de altura, o que nos leva a entender isso e vários outros fatores importantes que nos leva a entender também a questão do soldado ter ferido o seu lado com uma lança e assim sucessivamente. Uma outra curiosidade interessante para a gente fechar nosso vídeo falando sobre a crucificação de Jesus
é que os pregos não vieram aqui na palma da mão, porque aqui o prego não passa, segundo alguns médicos. Então, os pregos vieram no antebraço, entre o antebraço e a palma da mão, nesse meio aqui, ó, entre o pulso e a mão. Aqui entra pregos perfeitamente, devido à cavidade aqui. O que nos leva a entender que Jesus ele levou pregos nessa região. Um pouquinho diferente do que é mostrado em alguns filmes, desenhos e até pinturas. E você sabia disso, dessas curiosidades? Se você não sabia, digita aqui abaixo para mim ter uma ideia. E se você sabia, digita também. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e dizer eu quero, se você quiser conhecer mais das Escrituras Sagradas. Um forte abraço.